Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria estou aqui para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações dentro do capítulo 24 de Mateus. Fazer uma rápida reflexão, uma rápida meditação sobre Mateus 24. Nós sabemos que essa palavra ela fala profundamente conosco e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, com as pessoas que estão me vendo e me ouvindo neste momento. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo 24, a Bíblia fala: e ouvireis de guerras, rumores de guerra. Não vos assusteis, porque ainda não é o fim, é o princípio das dores. Vamos meditar um pouco nesse versículo. A Bíblia diz: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, não entrais em pânico, porque ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. A Bíblia fala também: e se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, as pessoas indo de um lugar para outro, buscando repouso, e não conseguem, porque todos os lugares vão estar com problemas, com dificuldades. Mas nós sabemos que nós estamos vivendo uma época muito difícil. Mas a Bíblia traz um sinal muito grande também. Ela fala assim: então, importa que o evangelho seja pregado em todas as nações, então virá o fim. Se levantará a nação contra a nação, reino contra reino, haverá falsos profetas, essas coisas todas. Se nós fazer um ajuntamento de tudo isso que eu acabei de dizer aqui, resumindo, porque eu estou fazendo um vídeo aqui, não estou lendo, estou falando só de cabeça, mas se nós olharmos para o que está acontecendo no mundo hoje, nós estamos no fim, entendeu? No fim da era desse mundo de então que estamos vivendo, que estamos presenciando com os nossos olhos. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: faz muito tempo que se ouve rumores de guerra, faz muito tempo que se vê falar em guerras, mas nós estamos vendo, tem um sinal muito grande, que é essa questão dos falsos profetas, das pessoas que estão usando o nome de Deus para enganar muita gente. Então, esse é um dos maiores sinais. E tem um outro sinal que a Bíblia é muito clara, que a Bíblia fala para nós, e é um sinal de muito alerta aos cristãos dessa era final, é que
o evangelho está sendo pregado em todas as nações. Nunca o evangelho se espalhou tanto como agora. Porque nós temos que entender uma coisa, irmão, o evangelho, ele não é, nessa reta final, ele não vai ser pregado no sentido assim, igual era antigamente, que as pessoas iam lá, tinha que enviar um missionário lá pro Irã, tinha que enviar um missionário lá para Turquia, tinha que enviar outro lá para Israel, tinha que enviar outro lá para Rússia. Não é isso. Hoje não. Hoje é através das redes sociais. O evangelho, ele alcançou o mundo, irmão. É um dos últimos sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Só que tem uma série de coisas que tem que se cumprir, porque o fim da era da igreja, o fim da era da graça, ela só vai terminar no final da grande tribulação. Alguém pode falar, mas o que tem a ver tribulação com graça, pastor João? Tem muito a ver. Entendeu? Porque na tribulação, na grande tribulação, ainda vai haver misericórdia de Deus, ainda vai haver pregação do evangelho. A pregação do evangelho não vai terminar igual muitas pessoas estão pregando antes da tribulação, termina a era da graça, aí as pessoas vão para o céu e os outros vão ficar morrendo aqui, entendeu? Tem gente que prega, não, a igreja vai para o céu e aí os outros vão ficar aqui sofrendo, aqueles crentes desconcertados, tá entendendo? Irmãos, a era da tribulação, a era da graça, digo melhor, ela termina no final da grande tribulação. Por que isso? Porque o evangelho só vai terminar de ser pregado no final da grande tribulação. E ele vai ser pregado pelas duas testemunhas. Uma parte de Efraim e Judá que vai pregar na grande tribulação. Entendeu? Uma parte do povo de Judá e uma parte do povo de Israel que estão dispersos, que aceitaram Jesus como Salvador. Desse povo aí, Deus vai tirar uma parte deles que vai representar as duas testemunhas. Elias e Moisés. Entendeu? Vai ser representado pelas duas testemunhas, as duas casas de Israel. As duas casas de Israel têm sido testemunha dentro da divisão do reino, mas só que agora as duas testemunhas do Apocalipse, ela vai ser representada por Efraim e Judá, que é as duas casas de Israel. Entendeu? Vai ter evangelho na grande tribulação. Na primeira metade da semana, as duas testemunhas vão pregar muito. E no final da grande tribulação, digo melhor, no final da primeira metade da semana da grande tribulação, de 3 anos e meio, no final, quando começar a grande tribulação, mais 3 anos e meio final, então as duas testemunhas vão confrontar o reino da besta. Na primeira metade da semana vai ser uma maravilha, vai vir uma paz falsa, vai acontecer muitas coisas no mundo, irmão. Mas o sinal que eu estou falando, que eu estou querendo mencionar aos irmãos, que aponta para o início da última semana de anos, é agora. É os sinais que apontam para isso. Falsos profetas, querendo parecer Cristo, dizendo que é o Cristo. Tem homens hoje que são mais adorados do que o próprio Jesus. Pessoas mentindo abertamente, usando os púlpitos para mentir, enganar. Um evangelho falso, mentiroso, um evangelho financeiro, um evangelho de dinheiro, de poder e de fama.
Um evangelho adulterado, totalmente adulterado, fora do verdadeiro evangelho que foi mandado anunciar por Jesus Cristo. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, de graça recebeste, de graça dai. Curai os enfermos, expulsar os demônios. Entendeu? As pessoas não estão fazendo isso, as pessoas estão mentindo nas redes sociais. Não está curando ninguém. Não está abençoando ninguém. Só estão tomando o que as pessoas têm. Essa é a verdade. Usando as pessoas para tomar o que ela tem. Hoje existe igreja por aí que manda as pessoas vender o que tem para dar para a igreja. Outros entregam envelope na igreja pedindo 10 mil reais, 20 mil, 5 mil. Virou comércio. Mente, faz movimentos e mais movimentos para poder causar aquela impressão boa. E as pessoas ficam lá pulando e gritando, coitados. Eu olho assim, eu fico com dó dos movimentos sensacionalistas e mentirosos que as religiões estão usando para se beneficiar à custa das pessoas. Os teólogos vendendo livros, vendendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse: graça recebei, de graça dai. E a situação hoje está isso. A fome está invadindo o mundo, mas você não vê as igrejas fazendo um trabalho social sério. Eles pedem, arrecada. Compra carro, faz templo, edifica. Luxos e mais luxos. E as pessoas estão com fome. É o contrário do verdadeiro dízimo do Antigo Testamento, que era depositado na casa do tesouro, e no ano 7º a terra, que era o ano do descanso da terra, o dízimo era devolvido para as pessoas comerem durante aquele ano. Eu até seria de acordo com o dízimo, se esse dízimo fosse distribuído para as pessoas que precisam comer. Mas infelizmente não é. Alguém pode falar: o pastor João Erlando está louco, falar umas coisas dessas, mas eu estou falando a verdade. Eu estou confrontando os falsos profetas da reta final, que usam o nome de Deus para enganar as pessoas, para mentirem e fazerem movimentos, como eu acabei de dizer. E as pessoas sendo enganadas, ludibriadas pela mentira e pelo engano dessas pessoas que se dizem cristãos, mas mentem descaradamente usando o nome de Deus para mentir. Mas Jesus disse que no final dos tempos aconteceria isso. Muitos enganariam outros por desejos próprios, por ambições próprias, por desejo de dinheiro, de poder e de fama. Mas uma coisa eu sei: muita gente não está percebendo que nós estamos no final dos tempos. O povo está dormindo, mas é preciso alertá-los deste sono, despertá-lo deste sono. Estamos na reta final, a igreja está dormindo. Mateus 24, lá no livro de Mateus, fala lá também que dormiram todas. As 10 virgens vão dormir
mas tem 5 delas que tem azeite nas suas lâmpadas, e 5 não tem azeite, porque não adquiriram esse azeite no tempo oportuno. Mas as 2 testemunhas se levantará e dará azeite para muitas delas que não têm. Nem todo mundo vai poder dar esse azeite, somente as 2 testemunhas. E diante aos que vendem, só as 2 testemunhas vai ter azeite no final da grande tribulação. E elas vão anunciar. E aqueles que ouvirem a voz delas irão para os desertos, lugares reservados por Deus, e ali o Senhor os sustentarão. Igualmente sustentou Israel no deserto durante 40 anos. Essa é a verdade do Evangelho de Cristo. Então, irmão, eu estou fazendo esse vídeo para dizer para vocês que estamos no final. E essa guerra de Israel com o Irã, não vai ficar só nisso aí. Vocês podem crer em mim, no que eu estou falando, que isso aí é só o começo, ela vai se intensificar, outras nações irão se aderir a esta guerra, porque ela tem que acontecer, porque é cumprimento das profecias da palavra de Deus, porque o mundo tem que se enfraquecer financeiramente, para que o homem do pecado, o anticristo, a besta da terra se levante. Mas antes dela se levantar, assim que terminarem essa guerra, os 10 reis se unirão. E quando os 10 reis se unirem, eles têm o mesmo intento e o mesmo pensamento. E durante a primeira metade da semana, o reino dos 10 reinos governará o mundo, o anticristo com certeza, juntamente com eles, articulando, mas não revelado, ocultamente. Mas na metade da semana, quando terminar os 3 anos e meio, ele se manifesta e os 10 reis entregarão o poder para ele, e ele governará o mundo por 3 anos e meio. Aí se cumpre a palavra de Deus, aí chegou o tempo da angústia de Jacó. E nós estamos muito próximos. Prepara teu Israel para encontrares com teu Deus. Uma tribulação que nunca houve dentro do começo do mundo até agora. Vai ser horrível. Pessoas serão mortas, decapitadas. Porque se não aceitarem o sistema tecnológico globalizado, a lei Sharia do anticristo, se não aceitarem, serão mortos. Quem não adorarem a ele e a sua imagem, não serão mortos. E agora, reflita comigo, irmão, como será para os cristãos que estiverem vivos na época. Ah, pastor, mas eu já fui arrebatado. Se o senhor quiser ficar aqui na tribulação, o problema é do senhor. Tá vendo? Estude a Bíblia, você que pensa dessa forma. Estude a Bíblia. Um cara falou num comentário do meu vídeo: se você quer ficar na tribulação, o problema é do irmão. Fica aí, eu vou pro céu. Vai pro céu. Vai pro céu. Entendeu? Ainda que você esteja preparado, você não vai pro céu agora, só se Jesus te recolher. E nem pro céu você vai se Jesus te recolher agora, você vai para o Sheol, o lugar dos mortos, para a ala. Se você for fiel, você vai para a ala dos justos. Se você for infiel, você vai pagar lá, ficar preso lá 1000 anos durante o milênio, até pagar o último centil. Ou vai ficar na ala dos condenados. Essa é a verdade do Evangelho. Vem comigo e nós aprenderemos. Juntos, aprenderemos juntos.
e cresceremos junto para a glória do nome do Senhor. O que eu quero dizer para vocês é que estamos no final. Prepara, irmãos. Prepara Brasil. Prepara Estados Unidos. Viu, irmãos? Essa guerra vai se intensificar. Ela não vai parar. Ela pode até dar uma trégua, mas ela começará com mais força. Porque a palavra de Deus tem que se cumprir. E nós estamos na reta final por causa do desamor. Esse é o grande sinal. O desamor, a falta de fé, a falta de responsabilidade com as coisas de Deus. Pai, Senhor, minha irmã. A falta de compromisso com Deus. Estamos na era da apostasia. Na era que o povo não fala muito em amor, mas não cumprem com o mandamento do amor na Bíblia Sagrada. Da Bíblia Sagrada. Não são fiéis. Usam de enganos, de mentira. Irmãos enganando o seu irmão. Irmãos pegam o que o irmão tem, toma tudo dele e deixa ele sem nada. Se eles puderem tirar até a roupa do irmão, eles tiram. Isso é amor, irmão? Igreja que só prega dinheiro é amor? Me fala para mim se isso é amor. Igreja que só pensa em edificar e construir império, comprar caminhonete, boi de raça, cavalo de raça, pessoas que lideram. Eu não estou culpando aqui os irmãos no geral, que a maioria dos irmãos, dos meus irmãos de todas as igrejas evangélicas, religiosas que tem no mundo, eles são enganados. Muitos deles estão lá vendo, porque Deus já fez eles verem, enxergarem, mas eles não conseguem se libertar, porque eles acham que só é crente se estiver ali dentro, sofrendo daquela maneira, e sendo extorquido pela liderança, sendo enganados. E eles acham que ele só vai para o céu se ele estiver ali. Enquanto você não entender que nem em Jerusalém e nem nesse monte se adorarão o Pai, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, nunca você vai se libertar dessa escravidão religiosa que vocês vivem. Meus irmãos, abra os seus olhos e fique atento. Vai acontecer agora esses rumores todos, vai acontecer essas guerras todas, o mundo vai enfraquecer, o 10 reis se levantará, o anticristo se levantará na metade da semana de ano, perseguirá tudo que se chama Deus e objeto de culto, matará muitos cristãos. Você já leram a história do Hitler? A história do Hitler não é nada a respeito do que vai acontecer na grande tribulação, irmão. Vai ser horrível. Mas muitos vão estar vivos, porque você não vai morrer, porque a sua vida está na mão de Deus, e muitos não vão morrer, e vão sofrer a grande tribulação. Mas muitos vão se converter, vão se arrepender. Mas como fazer isso, pastor? É só você não aceitar o sinal da besta, nem adorar ela com a sua imagem. Muitos morrerão e muitos não. Mas a palavra de Deus tem que se cumprir. Muitos irão para os desertos enviados pelas duas testemunhas, que eu acabei de falar. E serão poupados e cuidados por Deus. Mas muitos morrerão. Mas vão ressuscitar. Até as duas testemunhas vão morrer, mas vão ressuscitar no final da grande tribulação, junto com Abraão, Isaac, Jacó e todos os irmãos que morreram em Cristo Jesus, nosso Senhor. No final da grande tribulação. Aí Jesus ressuscita os mortos, transforma os corpos daqueles que estão vivos, leva para o céu, derrama a última taça da ira de Deus, desce com a igreja, prende Satanás por 1000 anos, julga as nações, restante
que foram para os desertos, as nações que não aceitaram e não adoraram a besta com a sua imagem, serão julgadas e separadas dos bodes. Os bodes vão para o lago de fogo e os justos entrarão no milênio. Fisicamente. Então, festa dos tabernáculos, casamento de Jesus com a igreja, espiritualmente falando, milênio, 1000 anos de governo, de paz, de justiça, de amor, de retidão sobre as nações. Fique com esta palavra. Compartilhe esse vídeo, irmão. Se inscreva no canal, passe para os irmãos, para que eles sejam alertados sobre o final dos tempos. Em nome de Jesus eu agradeço por ter ficado comigo até agora. Mas não deixe de se inscrever e não deixe de compartilhar. Dá o seu like, porque o seu like ajuda muito o canal, irmão. Não esqueça, tem irmãos que olham o vídeo, mas não dá o like. Dá o like, não deixe de dar o like, porque o YouTube vai entender que o canal está sendo aceito pelos irmãos, pelas pessoas. E aí o YouTube vai esparramar esse vídeo para muita gente. E eles vão ver e o canal vai desenvolver, vai crescer para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe seu coração, mas não esqueça de dar o seu like e compartilhar o vídeo, tá bom? Deus abençoe. Um abraço a todos. Fique com Jesus.